Eu sou Fernando Perry e essa é a videoaula Contrabaixo Brasileiro, onde eu propus alguns exercícios rítmicos, melódicos e harmônicos específicos para o contrabaixo, para ilustrar alguns exemplos da utilização desse instrumento na música brasileira. Esta videoaula é realizada através do PROAC e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Apresentando aqui o contrabaixo para quem está se iniciando nesse instrumento, tá? Apresentando primeiramente as cordas soltas, né? É importante a gente conhecer o braço, mas para a gente conhecer o braço a gente precisa conhecer o nome das cordas. Então a gente tem a primeira corda do instrumento, corda Sol. A segunda corda, corda Ré. A terceira corda, a corda Lá. E a quarta corda, a mais grave, a corda Mi, tá? Passar algumas dicas para quem está iniciando, para começar a achar algumas notas no braço do instrumento, alguns pontos de referência. Bom, primeiro ponto de referência, a casa 5 do instrumento. Eu pego aqui na casa 5, ó, por exemplo, peguei a casa 5 da corda Mi. Ó, ela tem o mesmo nome e o mesmo som da corda que está embaixo dela. Lá, Lá, aqui é o Ré, a corda de baixo, e aqui o mesmo nome da corda de baixo. Lá, Ré e o Sol. Tá bom? Agora, na casa 7, eu tenho o mesmo nome da corda que está em cima dela, a corda mais grave. Aqui não é a mesma oitava, tá? É em outra oitava, mas é o mesmo nome da nota. Também ajuda para achar notas no braço do instrumento. Ré, igual a corda de cima, Lá e Mi. Outro ponto de referência é o intervalo de oitava. Tem um padrão no braço do instrumento. Sempre quando eu ando duas casas e pulo uma corda, eu tenho um intervalo de oitava. Ou seja, a gente já sabe que a nota aqui é o Dó, aqui eu tenho o Dó, aqui eu tenho Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol e Sol. Certo? Outra coisa que a gente tem de ponto de referência é a 12ª casa do instrumento, que é o mesmo nome da corda solta. Corda solta, Sol, 12ª casa, também a corda Sol. Isso nas 4 cordas. Queria falar também sobre a história desse instrumento na música brasileira. É um instrumento que nas primeiras formações do choro, por exemplo, não existia o contrabaixo elétrico. Nas primeiras formações de choro até tinha o contrabaixo acústico, esse instrumento que está aqui atrás. Mas o contrabaixo também foi sofrendo influências de ideias de outros instrumentos. Por exemplo, o violão de 7 cordas e também a mão esquerda do piano. Isso acabou ajudando o contrabaixo a se portar nas músicas e ter um caminho brasileiro, sofrendo influência de vários instrumentos de contraponto. Isso foi importante para o desenvolvimento de uma linguagem brasileira. Tá? E nisso temos assim, os primeiros contrabaixistas, né, que foram surgindo. Por exemplo, Tião Neto, né, que ainda tocava o instrumento acústico. Ele foi uma das primeiras referências nas gravações, certo? Também temos, depois do surgimento do contrabaixo elétrico aqui no Brasil, aproximadamente na década de 60, tivemos o grande Luizão Maia, que foi um baixista que atuou muito em gravações, em vários estilos da música brasileira, mas principalmente no samba. Depois foram surgindo vários nomes, como Nico Assunção, Cisão Machado, Arthur Maia, até chegamos numa linguagem mais moderna, de baixistas mais atuais, como o Thiago do Espírito Santo e como o Pipoquinha, que também utilizam o instrumento muito como solistas. Isso começou, na verdade, com o baixista Nico Assunção, que tinha uma linguagem bastante brasileira, mas uma linguagem também de improvisação influenciada pelo jazz. Um capítulo importante para se estudar contrabaixo na música brasileira, na música em geral, é a questão técnica, ou seja, como se tocar o instrumento, né, e as diferenças
né, entre técnicas utilizadas, né? Bom, na música brasileira, a técnica mais utilizada para se tocar contrabaixo é o pizzicato, que é se tocar com 2 dedos aqui da mão direita. Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um groove, uma levada num samba partido alto. Certo? Que fiz uma levada, né, baseada no pandeiro, né? Um instrumento que é bem presente nesse estilo. Agora, essa mesma levada, eu vou tocar com uma outra técnica, que é o slap. O que consiste essa técnica de slap, né? A maioria dos baixistas já conhecem essa técnica, né? Mas, enfim, é importante a gente mostrar isso para, de repente, quem não conhece, né, a técnica de slap, né? Consiste, basicamente, em imitar um instrumento de percussão, né? Ou a bateria, né? Aqui com o polegar, fazendo o grave da levada e puxando, fazendo o agudo. Ou seja, aquela mesma levada do partido alto que eu tinha tocado em pizzicato, eu vou tocar ela usando aqui batendo e aqui puxando, imitando o pandeiro, a própria batida do pandeiro. Tum, tá, certo? Isso vai dar um som diferente e um aspecto diferenciado para a levada, só com a parte técnica. Então, mudando para o pizzicato, voltando para o slap. Outra coisa que eu acho legal, importante, e que sempre a gente usa bastante, os baixistas, é a questão da nota morta, da nota abafada. Tanto nessa questão do slap, que nem eu falei, quanto na questão do pizzicato. Então, nessa videoaula eu vou mostrar vários exemplos, né, de como utilizar um pouco dessa ghost note, né? Por exemplo, aqui no samba partido alto, fazendo aqui um pouquinho mais lento, né? E no pizzicato também dá para incorporar um pouco disso, dessas notas mortas, né? Certo? Agora eu vou falar um pouco sobre um ritmo que eu gosto muito, sobre um estilo musical. Ficou muito popular, né? Na década de 60, década de 50, acho que começou os primeiros movimentos desse estilo, que é a bossa nova, com um cara que eu gosto muito, que é o Johnny Alf, né? Um compositor muito importante para a música brasileira. Depois tivemos o Tom Jobim, né? Que foi o grande expoente, né? O grande nome desse estilo, junto com o João Gilberto, né? É uma maneira de se tocar samba um pouco mais cool, vamos colocar assim, né? Mais tranquila, sem um andamento mais lento um pouco, e também tocado de uma maneira mais suave, digamos assim. Então uma dica para quem quer tocar contrabaixo na bossa nova, tem uma dica aqui de timbragem para o instrumento. Primeira coisa, num tipo de instrumento que nem esse, o baixo elétrico, nesse modelo aqui que é o Jazz Bass, tem 2 captadores, a gente pode usar, claro que isso não é uma regra, mas eu acho que combina com o estilo, usar o captador do braço somente, que dá um som um pouquinho mais gordo para o instrumento, emulando quem? O baixo acústico, né? A gente vai procurar agora imitar um pouco do contrabaixo acústico, que é o instrumento que é mais usado para se tocar a bossa nova, né? As gravações antigas do Tom Jobim, são a maioria delas usadas com baixo acústico, do João Gilberto.
enfim, aquelas gravações famosas do João Gilberto com o Stan Getz, são tocadas a maioria das vezes com contrabaixo acústico. Então, o baixo elétrico pode tentar chegar próximo do timbre do baixo acústico dessa maneira, usando esse captador aqui, que é o captador do braço, ou seja, eu vou baixar o volume do captador da ponte, fica somente o som do captador do braço, e vou fechar esse recurso que a gente tem também no instrumento, que se chama tone. Deixa o instrumento com o som um pouquinho mais fechado, né? Com o tone aberto o som fica mais brilhante e com o tone aberto ele fica com o som um pouco mais apagado, tá? Então no começo da bossa nova, os baixistas tocavam um estilo de samba, né? A bossa nova é um estilo de samba, onde usava muito a figura musical a semínima, ou seja, uma nota por tempo. Basicamente eles faziam um tipo de condução que a gente chama de walking samba, ou seja, em vez de tocar 2 notas a cada tempo, que é muito característico no samba, né, que o surdo faz, o famoso tum, 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 o baixo imita isso daqui. Isso é uma coisa que surgiu depois. Os primeiros baixistas conduziam mais com a semínima, ou seja, uma nota por tempo. Na maioria das vezes, né? Não 100% do tempo tocando assim dessa forma, certo? Mas então vou mostrar aqui um pouco tocando a bossa nova desse jeito, só com semínima. Eu vou pensar na harmonia do tema, que é bem conhecido na bossa nova, que é o Wave, do Tom Jobim, tá? Eu vou tocar aqui usando quase que exclusivamente a tônica e a quinta, tá? E a semínima. O que eu vou privilegiar? As quintas graves do instrumento, né? Que a gente tem no instrumento. Por exemplo, se eu pensar num acorde de Ré menor, eu tenho a tônica e a quinta mais aguda aqui. Mas eu tenho também a quinta grave, que faz lembrar muito o quê? O surdo da escola de samba, né? Quando a gente escuta uma escola de samba, a gente percebe que tem um surdo e tem o contrassurdo. Tum, tum, tum. Esse acento no tempo 2. Tum, 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 tum. Certo? Então o baixo vai procurar emular isso também, dando preferência a essas quintas graves. Certo? Isso ajuda também a parecer, dar uma característica do samba bem brasileiro. Tá? Então vou fazer aqui uma parte A do tema Wave usando privilegiando as semínimas, tá? E privilegiando as quintas graves, para dar uma sensação de surdo. Então vamos lá. Vou fazer nesse andamento aqui. 1, 2, 1, 2. Certo? Agora tocando o samba com 2 notas, né? Por tempo, né? Imitando bastante o bumbo, né? Tum, 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 tum. Vou fazer a mesma coisa agora tocando, privilegiando essas 2 notas e também fazendo com as tônicas e quintas. A maioria das vezes fazendo a quinta grave, mais hora fazendo também a quinta aguda. Tá bom? Então vocês vão perceber essa diferença de condução, de intenção, né? Também. Então acho que ficou claro, né? Essa diferença entre eu tocar privilegiando as semínimas e eu privilegiando também essa outra célula rítmica, que é a colcheia pontuada e a semicolcheia, né? O que é importante a gente também entender? Que dentro do samba e dentro da bossa nova,
a semicolcheia está muito presente, né? Isso para música brasileira em geral. Então essas 4 notas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nessa célula musical que eu dei o segundo exemplo, é como se fosse uma nota durando 3 semicolcheias e a última nota na quarta semicolcheia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Então. Bom, espero que tenha ficado clara a diferença entre as duas maneiras de se conduzir, né? As duas opções que a gente tem. Lógico que a gente tem várias opções, né? Não são só essas as opções, mas aqui já deixa um norte e também uma questão histórica de como os baixistas começaram a conduzir e como que a coisa foi desenrolando na história do contrabaixo, na história da música. Continuando aqui também, então, falando sobre bossa nova e sobre samba, eu queria falar um pouco e mostrar aqui algum exemplo, em cima também da harmonia do tema wave, uma condução usando os acordes no contrabaixo, tá? Tem uma coisa que eu acho importante a gente, quando vai estudar contrabaixo, que é a gente estudar essa questão harmônica. Além da gente estudar os arpejos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do arpejo de Ré maior com a sétima maior. Aqui eu tenho Ré, aqui eu tenho a terça maior, que é o Fá sustenido, aqui eu tenho o Lá, que é a quinta, e aqui eu tenho o Dó sustenido, que é a sétima maior, certo? Mas no contrabaixo, quando eu vou tocar isso de maneira harmônica, ou seja, as notas juntas, não dá para eu tocar as 4 notas ao mesmo tempo. A primeira, a terça, a quinta e a sétima maior. E eu vou tirar uma nota dessas para eu conseguir executar o acorde. No caso, eu vou tirar a quinta, certo? É a nota que mais aparece na série harmônica, então é a nota que vai dar menos diferença que a gente tirar ela ou não, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui eu tenho Ré com sétima maior. Mas nessa região do contrabaixo fica muito grave. Então vou passar isso 1/8 acima, para cá. Ó, isso já ficou audível. Mas para se tocar o acorde eu vou fazer aquela equalização de deixar os captadores abertos. Agora vai ficar soando um pouco mais definido, tá? Percebe? Aqui eu tinha o Ré com sétima maior. Tirei a quinta, formei o acorde, mas passei isso para aqui, para a 8ª acima que a gente tem no contrabaixo elétrico. Certo? E agora o que eu estou usando também bastante? O meu polegar para tocar a nota mais grave, enquanto eu puxo as outras duas com os outros 2 dedos, o indicador e o médio. Tá? Aqui eu estou fazendo o que nessa condução? Estou querendo imitar um violão, né? Eu estou fazendo muita célula musical aqui que se chama popularmente de garfinho, que é a semicolcheia, a colcheia e a semicolcheia. Que nem eu disse, né? A divisão das semicolcheias são 4, né? Então tem uma semicolcheia, uma nota que cobriria 2 semicolcheias, ou seja, a colcheia, e mais uma semicolcheia na 4ª nota. Então ela fica aqui, ó. O tempo está aqui. 1, 2. Taca, ta, tum, ta, 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 ca, tum, ca, ta. Essa figura musical é muito utilizada na música brasileira, então é importante a gente incorporar ela, tá? Então vou fazer um pouquinho dela aqui com os acordes, naquela mesma harmonia do wave, só para dar um exemplo, tá? Certo? Outra coisa que pode ser feita para se incorporar essa figura musical é praticar alguma escala usando essa figura. Então vou imaginar aqui o tempo, né? Ó. 2. E vou praticar a escala aqui já de Ré maior, né? Que nem eu mostrei, ó. Ré maior, lembrando que é Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Tá bom? Então vou praticar essa escala fazendo com essa célula rítmica para eu incorporar e deixar isso bem natural quando eu for tocar
né, o meu contrabaixo na música brasileira. Então vamos lá. Isso é só um exercício, dá para praticar em outros tons, com outras escalas, né, em outros andamentos. Então eu aconselho aos baixistas, aos músicos em geral que pratiquem essa célula rítmica com escalas, tá bom? Ijexá. Já vi algumas pessoas também chamarem de afoxé, mas eu acho que o nome correto é Ijexá, do ritmo, né? E esse ritmo tem a característica de ser em 4x4, diferente ali do samba, né? Ou da bossa nova que eu tinha mostrado nos exemplos anteriores. Esse ritmo tem essa característica. Tum, tum, tchaca, te, tum, tum. 1, 2, 3, 4. Tchaca, te, cum, cum, tchaca, tum, tum, tchaca, te, tum, cum, tchaca, tum, tum. Aquela célula rítmica do garfinho também apresenta muito. Ela está muito presente nesse estilo. Mas uma característica interessante é que o tempo 1 fica em pausa, então fica 1. E o tempo 2 tem 2 notas. O tempo 3 em pausa e o tempo 4, 2 notas, 2 colcheias. Então fica mais ou menos isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1. Tum, 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 1. Tum, tum, 2. Tum, tum, 1. Tum, 3. Tum, tum, tchaca, tum, tum, tchaca, tum, tum, tchaca, tum, tum. Então o baixo faz muito isso, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1. Certo? Isso daqui que eu fiz é presente muito naquela música do Djavan, Sina, né? Tem muito usado esse ritmo e exatamente essa levada com essas notas aqui. A nota Lá, 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3, 4 e... Isso é muito presente no ritmo de Ijexá, tá bom? Outra coisa que é presente é aquela célula musical do garfinho. Taca, tatum, cum, taca, tum, cum. Tá? Outra coisa que é muito presente é uma antecipação no tempo 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora eu vou dar um exemplo aqui, também que eu acho importante no Ijexá, que sempre funciona, é trabalhar com inversões de acordes, tá? Então aqui já vou dar um exemplo aqui em arpejo, por exemplo. Eu vou trabalhar aqui, vou pensar em 2 acordes, tá? Eu vou trabalhar em cima do Dó com sétima, certo? Que é esse arpejo, Dó, Mi, Sol e o Si bemol. E vou trabalhar com Fá maior, tá? Que é Fá, Lá, Dó. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tocar o Dó. E na hora que eu for mudar para o acorde de Fá, que é no segundo compasso, eu também vou começar da nota Dó, certo? Isso vai dar um efeito interessante. Mas eu vou utilizar no restante da levada as notas do acorde de Fá maior, para mostrar que as escolhas das notas vão mostrar essa característica que foi para o outro acorde de Fá maior. Por exemplo, ó, então vamos voltar aqui para o ritmo de Ijexá. Tchaca, tchacum, cum, tchaca, tum, tum. Percebe que a nota mais grave que eu parti nos 2 acordes foi a nota Dó. Mas quando foi para o segundo acorde, Fá maior, eu toquei Dó, Fá, Lá e de novo o Dó. Certo? Isso deu um efeito interessante porque a nota mais grave se manteve na mudança do acorde. Então, mais uma vez esse exemplo.
Agora eu quero falar um pouco sobre o ritmo nordestino baião, certo? Tem um grande expoente, o Luiz Gonzaga, junto com o Dominguinhos e o Sivuca. São grandes músicos. E o Hermeto Pascoal também, que é um outro músico que utilizou muito do baião nas suas composições. Baixista, muito importante, também o Luizão Maia, gravou muita coisa de baião com o Sivuca. Gosto de vários discos do Sivuca que tem o Luizão Maia no baixo, certo? Agora eu queria falar uma dica, uma coisa que eu utilizo para tocar o baião, uma coisa timbrística, que é jogar para o captador da ponte, né? Esse captador aqui que fica próximo à ponte do instrumento, deixando o som mais anasalado um pouquinho, certo? Aqui, ó, vou deixar, não tinha ligado ainda só o captador da ponte. Percebeu a diferença? Com os dois captadores ligados e só da ponte. Esse som acaba destacando dentro da quantidade de instrumentos que tem no forró e acaba somando legal na mixagem do estilo, tá? Então o que eu vou tocar aqui? Vou tocar um exemplo utilizando um acorde de Sol com sétima, certo? Vou tocar a tétrade do acorde de Sol com sétima aqui, ó. Sol, a terça que é o Si, o Ré, que é a quinta, e o Fá, que é a sétima menor, certo? Esse tipo de acorde, que é o acorde maior com a sétima menor, é muito usado no baião, na música nordestina em geral. Certo? Junto com essa notinha aqui, a gente tem aquela melodia do baião. Eu vou contar pra vocês, certo? Então, eu vou tentar criar um groove de baião usando essas notas. Perceberam? Ó? Utilizei as notas do acorde de Sol com sétima. Qual que é o ritmo mais simples que tem no baião? Que é onde a zabumba faz essa levada. Tum, tum, tchac, tum, tum, tchac, tum, tum. O baixo vai imitar essas notas graves, certo? Tum, tum, tchac, tum, tum. Essa é a primeira base que a gente tem no baião. Depois a gente vai acrescentando notas, certo? Certo? Então aqui também, ó, eu tenho uma escala importante dentro do baião, que é a escala mixolídio, só que com a quarta aumentada. Olha que legal. Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá natural e o Sol. Vou tocar isso em 2 oitavas, utilizando essa célula rítmica, ó. Desculpa. Tum, tum, tic, tum, tum. Reparem que eu tentei ficar colado na célula do baião. Tum, tum, tchac, tum, tum. Agora eu vou apresentar uma outra levada que eu vou utilizar o polegar aqui, ó, imitando também as percussões. Tum, tchac, tum, tchac, tum, tchac, tum, tchac. Aliás, é uma coisa que eu acho muito interessante na música brasileira, o contrabaixo, como é que ele se desenvolveu, né? O contrabaixo, a gente foi tocando muito na técnica que vem do baixo acústico aqui, né? Mas a gente foi acrescentando também uma técnica
que para mim é muito brasileira, que é acrescentar o dedão. Uma coisa bem do violão, uma influência bem do violão, que é acrescentar o dedão, o polegar da mão direita nas levadas. Ou seja, então, queria agradecer a quem assistiu essa videoaula. Quem ficou com alguma dúvida de alguma coisa, entre em contato comigo, Fernando Perry, que eu vou estar tentando ajudar, esclarecer alguma dúvida, ou até mesmo para a pessoa, se quiser ter aula de contrabaixo, quiser se aprofundar nesse assunto, pode contar comigo que eu vou estar fazendo de tudo para ajudar a tirar as dúvidas referentes à música em geral, mas especialmente na música brasileira. Então, um agradecimento a todos. Muito obrigado.